noite. Quantas horas por dia você passa navegando pela internet, hein? Pela rede a gente se comunica com os amigos, trabalha, exerce a cidadania, se informa, se diverte, se inspira. O funcionamento dela, os direitos e as responsabilidades de usuários e provedores são assuntos que dizem respeito a todos nós. Por isso, o Metrópolis de hoje começa com um tema que travou o Congresso Nacional e pode representar uma ameaça ao livre acesso à web no Brasil. A votação do Marco Civil da Internet foi mais uma vez adiada para essa semana. O texto original dessa lei, que é chamada de Constituição da Internet, foi discutido em audiências públicas promovidas pelo Ministério da Justiça desde 2009. É um projeto avançado que defende a neutralidade da rede, a liberdade de expressão e a privacidade do usuário. E a gente recebe aqui no estúdio dois convidados para discutir esse tema. O deputado federal Jean Willis e o professor de comunicação digital da ECA USP, Luli Radfarer, para discutir esse assunto, discutir o tema. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao Metrópolis. Vamos começar por uma questão fundamental, né? Por que o Marco Civil é uma questão importante para a sociedade brasileira? Porque o número de usuários da internet é muito grande e vem crescendo cada vez mais. Parte dos nossos serviços, atividades, hoje se desenrola na internet. Todo mundo usa a internet para fazer pesquisa, para receber e-mails, para falar com amigos, encontrar amigos, para pagar contas de bancos. Ou seja, porque boa parte da população está usando e a tendência é crescer, nós precisamos criar um marco legislativo, quer dizer, um conjunto de regras que definam os direitos e os deveres do usuário da internet. Claro. Então, por isso que é importante. A gente não pode ignorar. Com certeza. Isso. Não dá. Agora, são regras que também tem que levar em conta a liberdade de expressão, a cidadania. E esse marco, na sua opinião, ele caminha nesse sentido, Luli? Depende. Na verdade, o marco já foi mexido tantas vezes que o grande medo que se tem hoje é que ele não esteja sólido o suficiente, a instituição Marco Civil não esteja sólida o suficiente a ponto que daqui a 1 ou 2 anos, uma pequena emenda, um pequeno projeto de lei pode virar uma chavinha e transformar a nossa internet numa internet chinesa. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, Jean? Olha, eu acho que a gente tem que estar atento, assim. Eu acho que a sociedade brasileira tem que participar desse debate. O Marco Civil da Internet, que a gente chama de Marco Civil, mas a gente pode dizer que é um marco legislativo civil, ou seja, um conjunto de regras, né? Ele foi construído democraticamente, através de consultas públicas. Vários setores da sociedade civil interessados nesse tema participaram da construção desse projeto. Mas eu acho que a grande população ainda não está envolvida, nem mesmo aquela que usa a internet. Vou dar só um exemplo para você. Quando eu postei um artigo meu sobre a importância do Marco Civil na minha página no Facebook, alguém chamou o Marco Civil de Marco Servil. E daí você vê que as pessoas não estão mesmo empenhadas e atentas do que está tratando. Elas ouvem falar, mas elas não sabem direito o que é. Vamos dar exemplos? Vamos O que dar ele vai... O que regulamenta? Bom, eu acho que, antes de tudo, vale a pena entender que a internet ela é muito maior do que aquilo que a gente vê com Google, Facebook e alguns outros serviços. Por exemplo, toda a consulta a bancos, imposto de renda, toda a logística de supermercados, boa parte das relações entre empresas está sendo transitado pela internet. Se você está em Belém do Pará e compra um litro de leite de soja, você usou a internet sem saber. Por quê? Porque ele chegou até ali e você pagou com cartão de crédito usando serviços de internet. Então, até que ponto os dados que estão ali são seguros? Até que ponto os dados que estão ali são sigilosos? Até que ponto eu tenho o direito de me exprimir sem que essa expressão seja voltada contra mim? Sim. Então, na verdade, a internet ela é muito ampla e boa parte das pessoas está confundindo ainda a internet com o Facebook ou com o Google. Isso é muito sério. É muito sério. E mesmo o Facebook e o Google, por exemplo, o fato de eu usar o Facebook não dá direito ao Facebook de utilizar os meus dados pessoais para vendê-los para um banco ou para uma empresa que queira, ou uma empresa de marketing, de publicidade, que queira saber qual é o meu padrão de consumo, meu padrão de comportamento na internet. E hoje isso é feito. Isso é feito. Né? Quer dizer, hoje tudo que a gente curte, o que a gente reprova, o que a gente critica, o que a gente compra, tudo isso está registrado em um conjunto de dados sobre nós mesmos que dizem respeito sobre nós e que, portanto, viola a nossa privacidade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, e aí talvez as pessoas alcancem. Tem pessoas que gostam de pornografia na internet, mas elas não precisam que as outras pessoas saibam que ela consulta pornografia na internet. Ela quer consultar e ela quer o direito à privacidade dela, entendeu? E, atualmente, há o registro de toda essa navegação pela internet. Esses dados ficam todos registrados e são de propriedades dos provedores dos sites que a gente usa. Então, o Marco Civil serve para dar um limite
quer dizer, criar regras. Ou seja, o fato de eu aderir a uma rede social como o Facebook não deve dar ao Facebook o direito de utilizar os meus dados pessoais para vendê-los para uma empresa que quer saber do meu padrão de consumo para me oferecer. Entendeu? Entendi. Por outro lado também, a gente está falando de regulação, parece muito que é proibição, mas também é uma possibilidade de você se expressar livremente na internet. Isso também é bom a gente deixar claro. Por isso que o marco é civil e não penal. Exatamente. Porque ele não trata de crimes na internet. Isso é uma matéria penal. O Marco Civil trata das questões civis. Então, por exemplo, o Marco Civil é fundamental para garantir a liberdade da pessoa na rede, a privacidade dela, ou seja, ela continuar usando livremente a internet e dela não ser cobrada por serviços que muitas empresas de telecomunicações querem cobrar. Por exemplo? Por exemplo. YouTube. YouTube. Digamos que você tem e-mail, né? Aí a empresa vai dar a você o direito de usar o e-mail, mas se você quiser usar o YouTube, ela vai te cobrar um valor a mais. Vira Ou quase Netflix. uma TV a cabo. Entendi. Entendeu? Agora, na verdade, o problema ele pode se tornar ainda bem mais complicado. Se você pensar que todo mundo detesta spam. E boa parte do seu spam é porque, às vezes, você colocou o seu e-mail para cadastrar numa companhia aérea e ela vendeu esse cadastro para uma outra empresa que vendeu para outra, que vendeu para outra, e você está recebendo e-mail de flores online para o qual você nunca assinou. E-mail, tudo bem, ainda é uma coisa pública. Eu escrevo num jornal, meu e-mail é público, qualquer um poderia copiar. Agora, imagina se isso for seus dados de colesterol. Imagina se isso for... Seus dados médicos. Seus dados médicos, suas preferências sexuais. Quer dizer, você começa a ter um problema muito sério de privacidade na rede e esse problema, a gente precisa realmente colocar um limite. Mas você colocou uma questão importante, que é a questão do que separa o limite da censura. Por exemplo, um monte de gente detesta, de novo voltando à história, é um tema recorrente, pornografia. Pornografia é um absurdo, deveriam proibir. Não, de jeito nenhum. A proibição à pornografia deve estar dentro da cabeça do indivíduo. É que nem Michel Teló, sabe? É uma droga que você tem que saber que existe e você não consome porque você não quer. A partir do instante em que você proíbe Michel Teló e só coloca Stravinsky na rádio, você está criando um movimento pró-Michel Teló que só vai piorar a situação. Agora, pornografia é diferente, por exemplo, de pedofilia. Não, a gente não está tratando... Eu sei, mas é bom que a gente esclareça isso, porque senão pode ficar no mesmo âmbito. Pedofilia é crime, pornografia tem todo o tipo possível de perversão, mas, na verdade, a pornografia está baseada, e ela é tão popular na internet, porque ela está baseada na liberdade de expressão. Então, se eu posso me exprimir de todas as formas possíveis, entre elas, colocar pessoas peladas no número e no gênero e na variação sobre o mesmo tema inimaginável, é a liberdade de expressão do indivíduo. E o indivíduo tem que ter a liberdade de poder consultar aquilo ou não, querendo ou não. Porque a hora que você bloqueia isso, você vai falar, bom, então certas músicas não devem ser tocadas. Então, certos lugares não devem ser visitados. Certos textos não podem ser lidos. Acabou, você volta ao sistema stalinista. A gente costuma dizer que o Marco Civil trabalha num tripé, que as pessoas precisam entender. A defesa da liberdade, a defesa da privacidade e a defesa da neutralidade. Ótimo. Desses três tripés, o que talvez seja mais difícil de entender é a neutralidade da rede. O que é a neutralidade? Digamos que a internet seja uma estrada, porque os nossos dados trafegam por cabos. E o controle desses cabos, por onde os nossos dados trafegam, são feitos o controle pelas telecomunicações, pelas empresas de telecomunicações. Então, digamos que a internet, esses cabos são estradas. Se não houver neutralidade, as pessoas que administram essa estrada vão dizer, caminhão pode passar, carro pequeno não. Caminhão trafega com muita velocidade, carro pequeno trafega só a 30 por hora. Se ele quiser trafegar 120, ele vai ter que pagar mais por isso, um pedágio maior. Exatamente. Isso destrói a neutralidade, você não tem neutralidade. A neutralidade é para que todos nós tenhamos o mesmo acesso e trafeguemos na mesma velocidade, que você possa, por exemplo, ter o seu site pessoal seja acessado na mesma velocidade que o site da Globo. Entendi. Entendeu? Agora, a neutralidade que você explicou tão bem, Jean, está ameaçada, não está? Sim. Está ameaçada pelas telecomunicações, não pelo Marco Civil. Entendi. O Marco Civil, ele está muito, apesar de toda a pressão sobre ele, ele ainda tem um texto bom, razoável, que garante neutralidade, privacidade e liberdade. Porém, as empresas de telecomunicações, e eu não sei se eu posso citar o nome delas aqui, porque eu não sei qual delas é patracinadora, mas enfim... Mas a TV Cultura tem permite. liberdade Então, de Vivo, expressão? Oi, TIM, TV Globo... Todas essas empresas de telecomunicações e empresas de TV que têm conteúdo na internet têm interesse em acabar com a neutralidade. Deixa eu explicar por quê.
Por que, por exemplo, uma empresa de telefonia é ruim a neutralidade da rede? Porque ela vai gastar uma estrutura enorme para transmitir um vídeo pelo Netflix ou pelo YouTube e vai gastar nada para mandar um e-mail. Então, ela vai querer cobrar mais caro de você para você usar o YouTube, vai cobrar mais barato para você usar o e-mail. Agora, você paga para uma empresa de telefonia um serviço caro de banda larga de dados, 1 GB, 10 GB, 20 GB, 100 GB, porque você quer ter o direito de poder ver esses vídeos. Claro. Por que uma empresa de telecomunicações grandes, um grande grupo de telecomunicações, também não gosta da neutralidade da rede? Porque na rede todo mundo é igual. Então, o blog do Zé Ruela e o Fantástico têm o mesmo peso. Eles são procurados do mesmo jeito. Agora, imagina que, num ambiente não neutro, e a China é um ambiente claramente não neutro, o blog do Zé Ruela demora muito mais tempo para carregar do que a página do Fantástico. E o resultado é que ninguém vê o blog do Zé e todo mundo vê o Fantástico. Aí essa história da cidadania, da democratização da informação, tudo vai por água abaixo. Sim, claro. Não é verdade? E o interesse é econômico, Didi. O interesse é econômico. Eles querem maximizar os lucros. Porque o que acontece? Se eu sou um Zé Ruela e eu tenho meu blog, ele diz assim, ok, você quer que as pessoas acessem o conteúdo do seu blog com mais velocidade, me paga mais. Eu não tenho como pagar, porque eu sou o Zé Ruela. E aí fica fica difícil. Se eu não tenho como pagar, eu sou alijado de um direito meu, que é um direito à comunicação, né? Minha gente, algo tão importante está parado há tanto tempo no Congresso, além desse poder Das telecomunicações. das teles. A gente tem um jogo político muito grande que está impedindo uma discussão e um avanço importante para o Brasil, Uma coisa então. interessante, né? É muito interessante pensar que o Marco Civil da Internet ele foi chamado de volta à ação bem na época das manifestações. E por quê? Porque as manifestações, todo mundo diz, os caras saímos do Facebook, etc. Quer dizer, a internet e as redes sociais foram um grande movimento para tirar o indivíduo e politizar o indivíduo. A gente pode dizer que o brasileiro é 0,003% mais politizado do que ele era um ano atrás, graças à internet. É verdade. Então, quer dizer, se os caras estão desesperados, se você não consegue colocar uma mordaça na internet, ei, peraí, tem um projeto de lei ali que também é empoeirado, se a gente trouxer agora, virar 2 chavinhas, a gente consegue calar a boca dessas pessoas. Porque como é que você impede rolezinho? Como é que você impede manifestação anticopa? Como é que você impede black bloc? Cortando a rede social. Claro. Ganha-se de todos os lados. Ganha-se porque cobra pelo serviço e ganha-se porque despolitiza as pessoas, tira delas a chance de expressão, de organização política, de furar o bloqueio do sistema político, que é muito blindado. Nos bastidores, falar um pouco dos bastidores lá. Claro, é isso que a gente quer saber. Então, esse projeto foi colocado em pauta no momento em que há um problema na base aliada do governo, né? Quer dizer, nós temos um governo de coalizão, que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O PT está coligado com outros partidos e esses partidos formam o que a gente chama de base governista ou base aliada. O principal partido da base aliada é o PMDB, que é o partido que está na vice-presidência da República, na presidência da Câmara e na presidência do Senado. O PMDB é o grande porta-voz das telecomunicações, das empresas de telecomunicações. E o PMDB, querendo mais espaço no governo e querendo mais espaço no palanque das eleições de 2014, que vão acontecer em outubro, decidiram obstruir a votação do Marco Civil ou, caso ele vá em votação, votar de acordo com o que as telecomunicações querem, destruindo, portanto, os princípios de neutralidade, privacidade e liberdade. Será que a gente consegue sair dessa? Tomara que sim. Se você pensar, a internet brasileira era uma das melhores do mundo, porque ninguém ligou para ela. Na época que o Serjão, o finado Serjão... Sérgio Mota, que foi ministro ele propôs a estrutura, a gente ia ter uma internet, que tinha uma NetBras, você precisava de uma autorização do governo para ter acesso à internet, eu tive uma dessas, pena que joguei fora o carneiro, qualquer coisa vai moldurar, né? Pagava cento não sei quantos reais para você ter acesso à internet, que só o governo federal dava. A gente tem uma internet completamente livre e muito visionária para a época. Se você não aprova o Marco Civil, a gente, bem ou mal, não está no caos. É muito pior você aprovar um Marco Civil ruim do que você deixar as coisas como estão. Exatamente. Por isso que, dos dois lados, as pessoas estão com cautela nessa dança. E é importante a gente dizer que não somos contra, eu imagino que o Lula não seja, eu não sou, a participação das telecomunicações nesse debate. Claro Sim, elas são uma parte interessada no debate. Agora, a gente tem uma Constituição aprovada em 88, a Constituição Cidadã, que garante a todo cidadão o direito à comunicação, quer dizer, considera o direito à comunicação e à informação como um direito humano.
Então, nós precisamos preservar, sim, esse espírito democrático da internet e o acesso igualitário das pessoas à internet. Nada contra as telecomunicações, elas podem participar do debate, mas elas já lucram demais da gente. É verdade. Elas já ganham muito, É verdade. né? Chegam. E vamos piorar um pouquinho a situação para elas, só para Vamos fechar fechar a história. Assim, a situação delas não está nada boa e pode piorar. Serviços como Skype, como WhatsApp, etc., estão transformando toda aquela antiga telefonia para a internet, e empresas como Google e Facebook estão investindo em infraestrutura de rede. Se as telecomunicações brasileiras continuarem se comportando como um cartel e começarem a vetar a lei, o que vai acontecer vai ser o que aconteceu com Netflix contra as redes de TV a cabo. As pessoas simplesmente vão usar a fibra do Google e não mais a fibra de nenhuma empresa de telefonia e vão passar à parte. Então, se elas quiserem continuar no negócio, é bom elas aprovarem o Marco Civil. Ótimo, muito obrigada pela informação de vocês. Eu estou me sentindo mais informada e espero que as pessoas de casa também, porque esse debate continua, né? Sim, continua. E é muito importante a participação de todos. Muito obrigada.